Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Motivo de grande alegria, nós nos reunimos nessa noite na presença do Senhor para bendizer e exaltar o seu santo nome, podemos aprender dele que é manso e humilde de coração, porque este é o convite do Senhor para nós. Naquele tempo o Senhor Jesus ele disse: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. E queremos nós aprender a cada dia do Senhor, tomando sobre nós a nossa cruz e seguirmos após ele, até o momento em que possamos receber também a coroa reservada para aqueles que ansiosamente aguardam a sua vinda. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro dos Salmos, no Salmo de número 92, para a nossa meditação nessa noite. Nós seremos bastante breves, conforme o Senhor nos conceder. Aleluias, graças a Deus. Salmo de número 92, nós leremos do verso 12 até o verso de número 15, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Glórias a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, ante a tua presença neste momento estamos, Senhor. O teu servo já orou, a tua igreja intercedeu. Nós cremos, Senhor, no poder da oração, e por isso pedimos, ó Pai, que a tua graça permaneça estendida sobre nós, e que o Senhor fala conosco segundo o teu propósito e a tua vontade nessa noite, por intermédio do teu Espírito, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Exalta o nome do Senhor com palmas bem alegre. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, este salmo diante do qual nós nessa noite nos colocamos a meditar, o salmo de número 92, é um salmo de exortação, de conselho a louvar ao Senhor. E o louvor ao Senhor, ele é devido em toda a terra, em todas as coisas, em todas as criaturas, de uma maneira que o nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele inicia escrevendo aos Romanos, em uma das suas maiores instruções teológicas para nós, ele inicia para falarmos a respeito da grandeza e da justiça de Deus. E ele nos diz que todas as coisas criadas pelo Senhor, elas manifestam a sua glória. Ele diz que o céu, ele manifesta a sua glória. Todas as coisas criadas manifestam a majestade e o poder de Deus. E ele diz que assim não é para que aqueles que negam ao Senhor, para que aqueles que negam a soberania de Deus, que negam o poder de Deus, para que estes eles fiquem inexcusáveis, para que estes eles fiquem sem ter para onde correr ou se desculpar, porque o Senhor, ele é grande, ele é eterno, e a obra do Senhor, ela é constantemente manifesta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em meio, amados irmãos, a tantas coisas pelas quais cabe ao Senhor louvor, em meio a tantas coisas pelas quais nós devemos louvar o Senhor. Primeiro, louvar o Senhor por quem Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele tudo pode fazer,
Senhor, louvar ao Senhor pelas suas obras maravilhosas e anunciar a salvação grande do Senhor para nós. O salmista, ele inicia dando-nos esta instrução, esta exortação, e ao chegar no verso de número 12, ele vai nos falar a respeito das benevolências do Senhor para o justo, das benevolências e das bênçãos do Senhor para aqueles que estão em constante a anunciar a grandeza de Deus, a anunciar a justiça de Deus, a anunciar os feitos do Senhor. Porque o salmista, enquanto louva ao Senhor, ele está também a exortar aos ímpios, a exortar aqueles que se desviam dos retos caminhos do Senhor, dizendo: olhai, porque o homem bruto, o homem sem entendimento, ele não pode compreender essas coisas, ele não pode louvar ao Senhor pelos seus feitos gloriosos. Os inimigos do Senhor, de maneira nenhuma eles prevalecerão, mas ele chega no verso 12 dizendo: o justo ele florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Louvado seja o nome do Senhor. Como essas criações majestosas do Senhor, assim como a palmeira, o justo ele haverá de crescer, ele haverá de estar em um lugar para anunciar a grandeza do Senhor. Quando ele diz que o justo ele crescerá como a palmeira, e ele estará então, crescerá também como o cedro no Líbano, ele não está nos falando a respeito de um inchaço material, em que o homem a si mesmo ele se valoriza de forma nenhuma. Ele nos está a falar novamente da manifestação da obra de Deus. No verso de número 13 ele diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E louvar ao Senhor, amados, é muito mais do que cantar. Louvar ao Senhor não é apenas nós abrirmos a nossa boca e deixar que as palavras elas declarem que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande de fato, o Senhor é, mas o louvor recebido pelo Senhor, ele advém de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que reconhece ao Senhor como Deus, como justo, como autor do universo, como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos ainda a ser instruídos na quinta-feira pelo anúncio da palavra do Senhor a respeito da oração, e o Senhor ele nos dizia que a oração do ímpio ela é abominação para o Senhor, e de fato assim é. E também o louvor entoado a Deus, ele precisa de vir de um coração quebrantado pela palavra, de um coração contrito e desejoso pela presença do Senhor. Da mesma maneira como o salmista ele em outra feita expressava dizendo: assim como a corça ela suspira pela corrente das águas, a minha alma ela tem sede do Senhor meu Deus. Quando o nosso coração ele anseia assim pelo Senhor, o nosso louvor ele é recebido nos altos céus. Talvez a entonação ela não esteja agradável ao ouvido técnico e treinado aqui na terra, talvez o ritmo ele não seja agradável ao ouvido aqui na terra, mas o coração contrito ele é recebido na presença de Deus. O louvor que advém de um lábio que é santificado pelo Senhor, ele é recebido nos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, quem fez os céus e a terra. E nós precisamos ser assim para herdar essas bênçãos do Senhor e poder louvar a Deus. Nós vivemos em um momento em que, por um lado, muitos pensam que o louvor recebido por Deus é tão somente aquele louvor tecnicamente bem executado. Nós precisamos louvar sim ao Senhor da melhor maneira que pudermos, mas o louvor recebido
Senhor é aquele que provém de um coração que ama a Cristo, de um coração que ama o mandamento do Senhor, de um coração que ama as obras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. E por outro, nós precisamos então ser plantados na presença do Senhor a cada momento. Bendito seja Deus, porque estes são aqueles que recebem as bem-aventuranças da parte de Deus. O salmista ele nos diz que são aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Não é nós apenas estarmos de passagem, não é apenas nós adentrarmos um dia, mas as nossas raízes elas estão estendidas para outro lugar, de maneira nenhuma. O salmista, quando ele escreve o salmo de número 1, a palavra vai nos dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer ele está na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Para que nós estejamos plantados na presença do Senhor, o nosso prazer precisa ser a lei do Senhor, esta lei do Senhor que nos traz vida, que nos purifica. Em uma certa vez do salmista, ele louvando ao Senhor, ele diz: eu te louvarei, Senhor, porque tu me deste um mandamento que me salva, tu me deste uma palavra que me conduz pela tua vontade. Muitos veem o mandamento do Senhor como um peso, mas nós precisamos louvar ao Senhor, porque Ele nos deu um mandamento que nos salva, Ele nos deu uma palavra que nos purifica. Cristo, Ele nos diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E se o nosso prazer, a nossa meditação, ele estiver na lei do Senhor, ele diz: porque ele seria semelhante à árvore que é plantada junto ao ribeiro, semelhante a uma árvore que é plantada junto às águas. Pode ser o tempo de sequidão, pode ser o tempo que for, pode ser a seca que for, mas se nós estivermos plantados na casa do Senhor, nós haveremos de florescer e frutificar nos atos do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Porque nós vemos também, amados, muitos que passam pela casa do Senhor, mas são contadores de derrota. Tem gente que passa pela casa do Senhor, mas não tem uma bênção para contar, não tem nada para bem dizer ao Senhor pelos seus feitos, não tem o prazer de estar na lei do Senhor, de conhecer a lei do Senhor. O Senhor, Ele não nos quer assim. Nós precisamos florescer nos atos do nosso Deus. Essa é uma promessa para todos quantos estão plantados na casa do Senhor. O crente, ele não é contador de derrota de forma nenhuma. O nosso irmão profeta Jeremias, quando ele escreve o capítulo de número 17, a partir do verso de número 5, ele vai fazer uma comparação muito semelhante àquela que o salmista ele faz lá no salmo de número 1. E ele nos diz que o homem que não conhece ao Senhor, que não observa o mandamento do Senhor, ele é semelhante à tamargueira no deserto, uma árvore plantada em lugares áridos. Pode ser a estação que for, ele está no deserto, ele não conhece quando vem o bem do Senhor, ele não conhece quando vem a bênção do Senhor, ele não conhece quando vem a graça, quando vem os favores do Senhor em todo o tempo sobre ele. Mas aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele é semelhante à árvore plantada junto ao ribeiro, e as suas raízes elas estão estendidas para as águas, nos diz a palavra. Em um ano de sequidão ela não deixa de frutificar. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ser momento de adversidade, mas as suas raízes estão estendidas para o ribeiro, e esta fonte ela é inesgotável, ela jorra para a vida eterna, e o seu fruto ele é conhecido, porque é um fruto que
permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos assim ser. Precisamos estar plantados na casa do Senhor. A palavra nos diz, o salmista em um certo momento, quando ele for orar ao Senhor, ele diz ao Senhor: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Precisamos buscar em todo o tempo, morar, estar não de passagem. Nós estamos de passagem por esta terra, mas o nosso destino é as mansões celestiais. Se é que nós conhecemos ao Senhor como nosso pastor, Ele está nos conduzindo para lá. A igreja é conduzida para lá. Louvado seja o nome do Senhor. As tuas raízes precisam estar fixadas na presença do Senhor, nos átrios do Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus. E ele diz: olha, ainda na velhice eles darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bendito seja Deus. E eu me recordava daquilo que escreveu o profeta Joel, quando ele profetizava a respeito do derramamento do Espírito Santo. E ele disse: nos últimos dias, diz Deus, que eu haverei de derramar o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos velhos, eles terão sonhos, os vossos jovens, eles profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e sobre os cegos e sobre as servas eu haverei de derramar do meu Espírito. E nós precisamos, amados, jamais perder de vista o nosso destino, jamais perder de vista a promessa do Senhor, porque a promessa de Deus, ela não se esgota quando a idade ela se avança, de maneira nenhuma. Precisamos permanecer esperando na promessa de Deus. Quando o nosso amado irmão ele escreve, o escritor aos Hebreus, melhor expressando, quando ele escreve o capítulo de número 11, vai nos falar a respeito da natureza da fé e dos heróis da fé. Ele vai nos dizer que aqueles que o mundo não era digno, eles morreram, receberam a promessa, e eles esperaram na promessa, ainda que os seus olhos eles não viram, mas eles creram e esperaram na promessa. E o Senhor, que é fiel, Ele cumpriu, derramando do teu Espírito, que permanece a conduzir a tua igreja, e nós podemos desfrutar desta bênção. É por isso, esteja plantada na presença do Senhor, na casa de Deus. Estenda as tuas raízes para o ribeiro, não esteja de passagem, não dê um fruto temporâneo na casa do Senhor. Peça ao Senhor para que tu venhas também habitar na presença dEle. Peça ao Senhor para que as tuas raízes elas estejam fixadas na presença do Senhor. Pode ser a estação que for, eu estou plantado na casa do meu Deus, e eu creio que haverei de florescer nos átrios do Senhor e produzir frutos que permanecem para a glória do nome do Senhor Jesus. Palmas bem alegre, exalta o nome do Senhor Jesus nessa noite. Graças a Deus. Que Deus possa em todo tempo continuar abençoando os irmãos.